Bem, boa tarde, galera, boa tarde, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sei que agora nós estamos já na terceira palestra depois do almoço, é aquele momento em que dá aquela, né, dá aquela diminuída. Então a gente fala um pouquinho mais alto, né, que é para dar um pouco, né, dar uma levantada na moral do pessoal um pouco. Afinal de contas, eu vou falar do elefante que está no meio da sala. A minha palestra é sobre libere o deploy na sexta. Acabamos de falar sobre o assunto, né? E aqui, então, na realidade, lógico que a gente vamos colocar isso em tom de brincadeira, mas acontece com todo mundo. E a ideia aqui é a gente falar, então, sobre 5 dicas de um sistema real, que na realidade é um sistema que eu estou trabalhando, para criar os testes de integração com APIs externas, tá ok? Então, é um pouco mais focado aqui nesse tipo de teste. Mas não tem problema não, porque eu vou começar com uma historinha, né? A historinha começa no sábado de carnaval. É sério. Não, nem uma coisa aqui é mentira, tá? Não estou inventando para você, não. Sábado de carnaval, eu estava mais ou menos assim, né? Como vocês estão observando. Lógico que como um bom desenvolvedor, eu não estava assim, né? Eu estava mais nesse estilo aí, né? Hã? Oi. Que você quer piorar um pouco, quer me colocar de pijama? Eu não vou falar desse, não precisa chegar nesse detalhe, né? É muito legal, eu já fui, né? Enfim, eu estava lá, né, na minha casa de boinha, quando de repente toca, né, o Slack. O Slack toca dizendo: olha, quando estamos com problema, está tendo um problema assim assado, nós estamos vendo alguns gráficos aqui e parece que tem alguma coisa errada com as nossas validações. Eu vou entrar em detalhes daqui a já. Aí, obviamente, você entra, né, desesperado e você pensa: meu Deus, por que isso acontece no sábado de carnaval, né? Tipo, não é qualquer sexta-feira que eu estava falando aqui. Aí eu pensei com meus botões e falei: bem, o que eu fazer? O que eu precisava ter feito para que eu não estivesse passando por isso? Né? Como eu posso preparar o meu sistema para problemas? No meu caso em particular, com a APIs externa, porque foi isso que deu o principal problema lá para mim. Foi nesse cara que eu tive problema. Então, eu acho que a gente já falou muitas vezes, acho que todo mundo sabe a resposta. Então vamos falar de testes aqui, tá bom? E eu quero, então, primeiramente, perguntar: legal, testes, mas que testes? O que a gente vai falar de testes aí, ó? Pergunta aqui de $1 milhão, né? Que fizemos aqui agora há pouco. Então, deixa eu primeiramente só comentar um pouco sobre o meu problema, tá? Eu tava lá, eu pensando com meus botões. O meu problema aqui é o seguinte: qual que é o botão que liga o aqui, né? O meu serviço, ele é como um serviço muito comum, ele conecta com serviços externos, ele conecta com serviços de monitoramento e ele também conecta com serviços internos, tá? Isso é bem comum. Hoje em dia, então, cada vez mais, a gente acaba não tem mais feito um sistemão que faz tudo. É muito difícil. A gente até tem um monte de sistemões que faz tudo, mas ainda esses caras precisam estar conectando com coisas externas, principalmente APIs que a gente usa, que não são nossas, né? Então, eu fiz um exemplinho aqui em Python, só para a gente ter bem claro do que a gente está falando. Isso é um exemplo, não é o meu código real, mas é bem parecido. É bem o mesmo estilo. Qual que é a ideia aqui no meu códigozinho em Python? Ele só me mostra que, ó, eu estou criando um endpoint, tá? Sou desenvolvedor back-end, eu não vou dar exemplo de back-end, ok? Então, eu estou criando uma rota aqui, um endpoint para mim, de base de news, que a ideia é: me dê as notícias de determinado país. Vou usar a minha querida News API, que é uma API aberta em que eu simplesmente faço um request lá e me retorna essas informações, só para a gente poder fazer o nosso exemplo, tá? E aí eu pego essas informações e retorno. Aqui é o jeito Flask de fazer tratamento de erros. Caso eu receba um erro alguma nessa execução, eu retorno algum tipo de erro na minha API, tá? É só para a gente ter
a ideia do que a gente está falando. E aí o que acontece? Dentro desse Get News by Country, né, que é o nosso método que vai executar as coisas, ele tem aqui a chamada para a News API. Se você se lembra, esse cara aqui está aqui, ó, News API, que eu importei de um outro cara. Então ele está aqui, certo? Não é muito complicado, é só para caber numa tela, é exatamente para não ter problema de ter que fazer demo aqui na frente para vocês. Afinal de contas, essa altura do campeonato, os deuses do demo não iriam me permitir, né? E afinal de contas, estou no sábado de carnaval, então realmente não era o melhor momento. E aí o que acontece? Esses caras aqui, a gente precisa explicar algumas, colocar algumas definições. Como é que eu faço o teste desse tipo de coisa? Como é que eu faço o teste de APIs externas? A gente normalmente fala que quando a gente vai fazer um teste de APIs externas, a gente vai fazer testes de integração. Tá? Mas teste de integração, por sua vez, a gente precisa explicar um pouco. Né? Porque se eu perguntar para cada um aqui, que nem a gente está fazendo assim, o que é arquitetura, design, né? Se eu perguntar para cada um aqui, cada um vai ter mais ou menos uma resposta um pouquinho diferente. Então eu vou usar definições do nosso querido Martin Fowler. Martin Fowler não requer apresentações. Essa imagem está lá no post dele sobre teste de integração. Quem não leu, leia. É sensacional, tá? Vale muito a pena. Vou falar aqui rapidamente, só um pedaço desse post. O que ele fala? Que testes de integração são... Normalmente, a gente se refere quando a gente chama de... esse que ele chama de broad tests. O que é um broad test nesse caso? É quando você vai fazer um teste e o cara que você está chamando dentro do seu sistema, ele também tem que estar ativo para funcionar. Então, tem muitos casos aqui. Quem é que não tem um sistema que necessita obrigatoriamente de uma outra API para funcionar e você acaba precisando ter um ambiente de teste daquela outra API também para a gente poder fazer os seus testes? Não é verdade? Sempre tem. A gente sempre precisa disso. Sim, é importantíssimo. Tá? E esse caso aqui é o que ele chama de broad tests, ok? Existe o caso em que a gente chama de narrow tests. O narrow é só quando ele está dizendo, olha, eu não vou fazer chamadas externas durante o meu teste. Eu, na realidade, vou fingir que eu vou falar com o cara externo e esse cara externo não vai ser o cara externo, vai ser o que ele chama de test doubles. Tem muitos nomes, tá? Ele chama de test doubles aqui, é o nome que o Martin Fowler dá, mas no final das contas a gente chama de doubles, a gente chama de mocks, a gente chama de, sei lá, spy, chama de dummy, né? Tem um monte de nome que a gente dá para isso, mas no final das contas a gente sabe o que é. É um cara que a gente está fingindo ser o cara de fora. Beleza? Então é bom a gente deixar clara essa diferença. São dois tipos de testes diferentes. Tá? E aí o que acontece? Qual que é o problema desse tipo de teste aqui? Eu garantir que esse cara que eu estou fingindo ser realmente responde como se fosse aquele cara. Mais ou menos, ou de uma maneira controlada, mas que no mínimo tenha garantia de que o contrato de conversa com ele funcione. Então, eu tenho que garantir que os testes de contrato são garantidos com esse cara. Tá? O que é um teste de contrato aqui? Eu estou definindo para mim que a minha conversa com aquela outra API tem um contrato e eu sei bem esse contrato. Né? Eu saber bem esse contrato é um outro problemaço. Problemaço. Muitas vezes você vai lá na documentação da API, lá da outra API, tem lá bonitinho, como é que faz para fazer as coisas? Às vezes até você consegue a resposta, né? Você faz assim, você faz assim, você faz assim. Tá, e quando dá erro? Não, eu não erro, a minha API não tem erros. Né? Então, essas respostas é o que eu leio. Quando eu leio documentação lá, aparece lá, a documentação não tem nada falando de erro. Não tem um erro, não tem um status code 400 falando para mim, né? O que acontece quando dá algum tipo de erro naquela chamada que eu faço.
me dá aquela impressão de que não existe mundo, o mundo, meu mundo é perfeito. Mas aí, eu preciso realmente definir isso. Então, contract test é importantíssimo aqui, porque vai entrar no meio das minhas discussões. Primeiro ponto dessas 5 dicas que eu quero falar aqui, tá? O ponto 0 não conta, tá bom? É outro elefante da sala. O 0 conta ou não conta, né? Então, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Não estou contando aqui, ok? Ah, você não é desenvolvedor, Pedro. Você não está contando 0. Calma, galera, calma. O 0 é só para dizer, testes de integração devem ser automatizados, ok? Tem que automatizar. Eu tenho que colocar no meu CI, no mínimo, certo? Ele tem que rodar o tempo todo, beleza? Para rodar o tempo todo, tem que estar automatizado. Ah, mas eu faço o teste, eu rodo aqui na minha máquina, eu vou lá, boto no ambiente de staging, testo lá, peço para o testador. Eu não estou falando desses testes, não estou dizendo que não precisa. Tem que rodar na sua máquina, pelo menos. Né? Tá? Mas, ok. O primeiro ponto. Testes de integração devem ser o mais black box possível. O que é o black box possível nesse caso? Eu estou falando de narrow tests e contract tests. Ok? Então, no meu caso aqui, eu estou falando do meu sistema, eu estou, nesse meu caso, dizendo assim, olha, cara, eu vou testar esse caboclo aqui. Ele tem essa entrada, ele tem essa saída. Tá? Eu vou botar a entrada e eu vou precisar ver se está tudo certo aqui com as saídas, né? Para que ele retorne para cá. Para eu fazer isso, né? Eu não posso, que aí entra a dica 2. Eu não posso acessar as ACIs externas diretamente. Eu estou falando do ambiente de integração contínua. Então, eu estou lá rodando o tempo todo. E a pessoa, se eu boto para acessar a API externa do cara lá, o cara vai adorar, né? De ver o ambiente de teste dele sendo metralhado com chamada a cada vez que a gente rodar o nosso ambiente de integração contínua. Ele vai adorar esse tipo de coisa, vai ser muito bom, né? E se ele cobra por chamada, então vai ser maravilhoso para o financeiro vai adorar também. Não, galera, não. A gente não deve fazer isso, tá bom? E aí o que acontece? Eu preciso ter doubles. Doubles vão ser necessários nesse caso. Como você vai fazer? Depende, lógico, da sua API, do seu sistema, da sua linguagem. Né? Então, eu meto um double aqui, na frente de tudo, inclusive dos meus internos, tá bom? Né? Aí, eu vou meter esse cara aqui. No meu caso aqui de exemplo, eu vou criei um teste aqui para a gente mostrar. Né? O que eu fiz aqui? Eu criei um sample dessa resposta. Como é que é o sample? Deixa eu mostrar. Ó, é assim que vem. Pedro, como foi que você pegou isso aqui? Nesse meu caso, eu fui lá e fiz a chamada, peguei um exemplo e botei aqui. Tá? Lógico, você não vai fazer uma chamada, você vai fazer várias lá. Se você não tem a documentação bonitinha, às vezes você até tem, mas não tem coisas bacanas assim, bota aqui mais ou menos o que você precisa. Tá? E esse é o caso de sucesso, beleza? Eu fiz lá, botei o caso de sucesso, né? E criei aqui usando a API de responses do Python. A API de responses do Python é muito legal para quem usa Python. Alguém usa Python? A API de response é muito boa, né, para fazer mocks. Quem não usa é muito legal, né? Você mete esse response aqui, você dá um import response lá em cima, ativa ele aqui no seu teste e manda rodar. Manda rodar na moral. O que eu fiz aqui? Estou fazendo a chamada direta do meu endpoint. Lembra que eu falei? Estou fazendo o teste de black box, teste de integração. Estou fazendo chamada por fora. Tá? Chamada por fora. Ah, Pedro, mas e os testes unitários? Você não tinha que fazer? Tinha que fazer. O teste unitário está sendo falado. Eu não estou falando deles aqui, ok? Porque daqui a pouco me mostra outra plaquinha, começa a acabar meu tempo. Né? Tá bom? Então temos esses caras aqui. Ele é um teste black box. Eu vou colocar um cara aqui e aí eu verifico as coisas que são importantes. Ó. Verifico se deu certinho, verifico se os artigos são os mesmos. Lógico que eu não vou fazer uma verificação tão boba que nem eu fiz aqui, mas nos nossos casos a gente vai ter que fazer as nossas análises, ver o que o nosso sistema vai responder e tal. Enfim. Né?
Então, tem algumas coisas que ele está fazendo por trás dos panos. Certo? Isso. Aí... Ah, tá. Eu só botei aqui de volta só para mostrar que ele está marcando aqui o mock. Belezinha. Tá. Item 3. Bom? Item 3. Os iTestes devem testar os casos de erro. Se você cria lá Integration Test, só tem o lado bonito da história, facinho, né? Ah, mas Pedro, eu posso colocar esses caras ali no Unit Test. Tá, você pode botar caras no Unit Test, depende do quanto você está acoplado com aquela API externa. Afinal de contas, tem sistemas que só funcionam com aquele cara, enfim. Você acaba precisando de mais informações. E também documentação. Eu estava conversando essa história com um amigo meu, e às vezes que não tinha documentação, eu virava assim, cara, e aí, agora, o que você faz? Né? Eu vou lá, posso tentar dar um monte de chamada lá para ver o que dá erro, boto um monte de bagunça lá, eu mesmo fazendo o teste da API do cara, mas muitas das vezes eu chegava e mandava para os caras, dizia assim, vem cá, galera, vocês aí, o que é que dá de erro nessa API de vocês? Quando eu chamar na chamada tal? Quando eu fizer não sei o quê? Quando eu fizer não sei o quê? Né? E posso dizer, quando você está trabalhando com equipes do exterior, né, que era o meu caso, a gente estava lá conversando com um cara dos Estados Unidos, da Índia, não sei o quê, de um monte de lugar, a grande maioria das pessoas desses países, eles são bem focados, produtivos. Se você perguntou, ele te responde. Mas se você não perguntar, ele não te responde também. Tipo assim, vai dar um erro se eu fizer. Que tipo de erro que pode dar? Pode dar esse e esse caso. Tá, mas e se eu fizer isso, isso, isso e isso? Ah, isso dá outra coisa. Por que você não me falou quando eu perguntei? Né? Isso acontece demais, tá bom? E por isso que eu botei aqui, documentation, tá bom? Eu sei que a gente vai realmente precisar chegar lá para encontrar esses casos. E aí sim, eu consigo botar aqui, ó, um sample do que vai acontecer de verdade lá, para eu meter na minha API, para eu meter no meu mock. Aí eu consigo fazer com que o meu double fique bacana. Ele vai realmente agora funcionar. Tá? Eu vou lá, meto os caras aqui, pá, aí eu verifico, ó. A minha API, nesse caso de teste, vai retornar para o meu usuário o 400. Tá? Porque eu recebi um 401. Eu acho que tem até isso, tem até uma seta aqui, ó. 401. Eu recebi um 401. O pessoal que está no online que não está vendo a minha... que não está vendo meu vermelhinho aqui, ó. O 401, só que o meu cara retornou 400. Beleza? Então, é a minha black box que está sendo testada e eu tenho que colocar isso, tá bom? Então, por isso que eu coloquei, tem que ser black box, a gente tem que fazer os testes, tem que colocar, tem que fazer o teste dos erros. Nós também precisamos verificar se os dados para monitoramento, login e alarmes estão sendo enviados. Galera, a gente esquece. Estou fazendo um teste, o teste está lá, a gente está vendo que está tudo funcionando, a gente conseguindo, né? Aí chega no sábado de carnaval, dá algum erro, aí você diz assim, tá, deixa eu olhar os logs. Cadê o log? Ah, deixa eu olhar na métrica aqui do Datadog. Cadê a métrica do Datadog? Muito legal. É muito agradável quando isso acontece no sábado de carnaval. É agradável quando acontece na sexta-feira à noite já. Qualquer dia. Na segunda-feira à tarde. É extremamente desagradável você descobrir isso. Né? Então, sim, galera. Vamos lá. Dica 4. Por favor, verifiquem se estamos sendo chamados os monitoramentos. E aí eu coloquei aqui um exemplinho. Ó. Né? Nesse carinha aqui, o que eu estou verificando? Se o log foi chamado. No meu caso aqui, eu estou fazendo o teste do erro e eu verifico se o log erro está sendo chamado. Certo? Depende da forma como vocês estão fazendo, tá? Aqui no Python tem esse jeito de fazer, mas tem milhares de jeitos de fazer.
Se eu estou fazendo chamada externa com a API externa, eu posso mocar a API externa e verificar se eu estou chamando as chamadas corretas. Eu posso verificar se eu estou mandando para o Datadog, né, de acordo com o padrãozinho dele, eu tenho que pegar se eu fiz a chamada e mandei os dados do meu erro para dar para dentro, né, com o tag certinho. Tá? Eu posso fazer tudo isso. Bom? Quanto melhor eu fizer isso, menos eu vou ter problemas. Né? Menos eu vou vou ter mais confiança, né? Ter mais confiança. Essa é a ideia. Então tá. Beleza. Dado essas 5 dicas, o que aconteceu no final das contas, lá no sábado de carnaval? Né? O que aconteceu naquele caso foi que o sistema externo mudou o contrato levemente. Foi o mais legal dessa frase, é o levemente. Quando você muda o contrato da API e você muda tudo, quebra tudo. O parsing quebra. JSON, não sei o que, erro, index 0, aquele monte de erro maluco. Legal, né? Vai dar um monte de 500 e você fica tranquilo, você sabe que deu um erro feio. E quando não é o caso? Ele deu levemente. O que aconteceu? Os casos válidos, nem caso está validando o usuário lá. Os casos válidos continuavam ok. Os casos inválidos estavam sendo interpretados como válidos. Como é que você vê isso? Os dados do Datadog estão sendo mandados para o Datadog, não estava? Apitou lá dizendo, cara, tem cara aqui que está recebendo válido que não deveria. Regra do negócio lá no dashboard que tinha lá do Datadog. Aí o chefe ligou na hora lá para mandou uma mensagem no Slack, aí eu entrei, eu olhei isso aí e falei, caraca, é mesmo, né? Deixa eu lá ver o que aconteceu. Aí eu fui ver lá no Datadog, o que tinha no Datadog? Os logs daquilo que o cara que eu tinha mandado e que eu tinha recebido. O que eu tinha mandado estava correto, o que eu tinha recebido estava diferente. Gerou uma treta gigantesca lá, documento de RCA, né? Root Cause Analysis, não sei o quê. Aí discussão com o financeiro, porque vai ter que... imagina outras coisas que eu cheguei na parte do Root Cause Analysis desse... Aí, galera. Então, começou uma grande discussão, e aí eu pensei, então, qual que é a última dica, então, que a gente pode trazer dessa brincadeira toda? Melhoria contínua. A gente nunca vai acertar de primeira, sabe? Já que a gente nunca vai acertar de primeira, né? O que a gente deve fazer nesses casos? Quebra o vidro, né? Foi o que a gente teve que fazer. Fui lá, quebrei o vidro, desliguei o sistema, desliguei a validação, falei, cara, para aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Não vou ficar dando dinheiro à toa para esses caras, né? Afinal de contas, era dinheiro que estava rolando. Aí eu pensei, bem, segura aí, segura a onda, deixa eu ver o que aconteceu. Descobri tudo isso que eu falei para vocês. Melhore os testes. Fui lá e criei um teste a mais com aquele caso. Né? Resolvi o bug. Passava no teste também. Tive que adicionar o caso lá no contract test, afinal de contas aconteceu. No final das contas, essa história do contract test foi um pouquinho diferente, porque a discussão foi um pouco mais complicada em relação a isso. Né? Porque no final, o que tinha acontecido era que não tinha mudado o contrato. Tinha mudado uma configuração. E aquela configuração mudava um pouquinho o contrato. Então os caras diziam, não, mas a gente não mudou a versão da API. Tinha mudado a configuração que mudava a forma com que a API respondia. Legal, né? Adivinha se estava na documentação? Adivinha. Nunca tá. Né? Então, adicione esses caras lá dentro. Fiquei um pouco mais tranquilo. Na verdade, nós colocamos uma validação mais pesada daqui, tipo, olha, se mudar mesmo, se qualquer coisa estiver diferente, a gente vai apitar, né? Então facilita um pouco, diminuir um pouco a minha tensão, né? E aí, então, resumindo nessa brincadeira minha, né? Quais são as 5 principais dicas? Teste de black box. Teste o seu cara. Não acessar APIs externas. Por favor, pode causar danos financeiros. Testar casos de erro. Testar só o Happy Path não funciona. A gente já viu. Monitoramento, logs e alarmes. Não se esqueçam desses caras, pelo amor de Deus. Eles salvam a nossa pele no sábado de carnaval.
Melhoria contínua. A gente sempre melhorar. Tá bom? Então, se eu fizer tudo isso, Pedro, todas essas coisas que você está falando, continuar brilhando, eu posso, então, fazer o deploy na sexta? Eu abri tem um site muito legal que chama Should I Deploy Today? Vocês já viram? É um site muito legal. Eu fui lá na sexta-feira e dei um ok nele e ele respondeu isso aqui para mim. Não significa que você não possa. Eu tenho feito deploys na sexta. Tá? Continuo fazendo. Fiz naquela sexta antes do carnaval. Mentira, que não fui eu, não. Foi eles que fizeram. Né? Mudou a configuração. Foi um deploy, se a gente for falar assim, né? Mas fiz na última sexta. Então não tem. Você pode continuar fazendo. Aumente apenas a confiança do seu código utilizando bons testes de integração, principalmente quando você está com problemas com APIs externas, que, na boa, é muito difícil você confiar. Se você mal confia no seu código, você vai confiar no dos outros. Né? Então, é importante a gente aumentar a confiabilidade dos nossos códigos, tá? E o quanto eles aguentam, quanto eles são robustos. Quanto mais a gente conseguir colocar isso dentro do nosso ambiente de integração, melhor para nós. E no monitoramento também, viu? Beleza? Então tá, era isso que eu queria falar. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu sou o Pedro Cavalero. Esse códigozinho dessa palestra eu coloquei no meu GitHub, tá? Então ele tá aqui, beleza? Quem quiser. Eu criei uns e-bookzinhos também, se alguém tiver interessado, o Python para Java Developers, que era, na realidade, é um grande deparo. Eu tive que aprender Python em alguns poucos dias. Eu sou Java. Tive que aprender Python em poucos dias para poder virar desenvolvedor Python. E eu apanhei um tanto, né? Python é fácil, né? Vamos lá, é facinho, né? E aí eu fui colocando algumas coisas que eu achei, botei aqui. E claro, também eu fiz uns outros discutindo sobre se eu devo continuar aprendendo Java ainda em 2023. Tem outras coisas legais vindo aí, tá? Deixo aqui os contatos, quem acessar aí o QR Code vai acessar lá. Ok? Perguntas? Porque tem gente... Então, dado aí que você precisou trabalhar no sábado, né? Quantas horas você levou? Você perdeu seu sábado inteiro, voltou só no domingo? Como é que foi a situação aí? Para você ver que essas dicas eu falei não são à toa. Que eu, na realidade, gastei lá no meu sábado, eu gastei 3 horas. Né? Gastei 3 horas porque eu tinha todos os logs, eu tinha o que estava acontecendo, a gente tinha feito nossos testes, estavam rodando, estava ok. Tinha acontecido uma coisa que estava fora do nosso controle, e lógico, dentro da última ideia de melhoria contínua. Como é que eu ia adivinhar uma coisa que os caras não me falaram? Então, melhora para mim a minha capacidade de perguntar. Essa foi a melhoria contínua também da minha parte. Eu devo perguntar cada vez mais. Eu preciso colocar cada vez mais robustez no meu código quando eu preciso fazer coisas complicadas nesse sentido, né? E no final, claro, eu mantive a facilidade de ter o monitoramento funcionando. Então, foi fundamental. A gente encontrou rápido aquilo, Outra coisa que eu também aprendi naquele dia foi: tenha uma forma de desligar a sua feature de maneira rápida se ele for gastar muito dinheiro à toa, né? Então aquilo. Essa também foi uma coisa que eu aprendi naquele dia. E só me demorou 3 horas por causa disso. Porque aquela feature em particular não tinha como desligar fácil. Aí demorou, né? Então. Mais alguém? Alguma pergunta do online? Ei, pessoal online. É aqui. Show de bola. Não? Diga. Opa, eu tenho uma pequena pergunta. Hoje, muitas infraestruturas de linguagens de programação, como por exemplo no Spring, tem o Spring Test,
em alguma outra linguagem, conseguem estar subindo testes mais próximos do ambiente real. Porque quando a gente faz teste com mock, teoricamente nós estamos isolando o sistema, conforme você falou. O que você vê ainda, eu acredito que sim, mas você vê ainda a necessidade de estar utilizando ainda esses testes mais próximos do real, porque aí sim faça sentido de você estar evoluindo? Como é que você traz essa opção? Com certeza, né? Tem uma... a gente, por exemplo, lá a gente divide em três grandes níveis, né? Os nossos unit tests, os integration tests, os end-to-end tests. Os end-to-end tests também são automáticos. Então, tipo, end-to-end, tipo, o ambiente de staging está lá rodando com todo mundo ligado, né? E ele roda aqueles end-to-end. É como se fosse um usuário indo lá e clicar no sistema, né? Nesse caso aí. E eu ainda coloco a importância de, no final de tudo, você, cara, dá uma olhada lá no staging, entra você lá, vai uma verificada, né? É sempre bom, tá? É aquela história da confiança, tipo, você viu que tudo rodou, tudo passou, mas, cara, dá uma olhada lá, né? Vê se tá tudo ok, né? E quanto mais confiante você puder estar, melhor, né? E lógico, quanto mais automatizado, mais você consegue chegar no nível de um continuous delivery, sem que você precise dar o play lá do deploy, né? Então, quanto mais a gente vai conseguir, no nosso caso, dos end-to-end testes forem esse último cara que dá a clicadinha nos botões, aí eu garanto que tá tudo funcionando. Então, sabe, deixa o negócio automatizado rodar, sabe? E o bicho deploya para produção sozinho. Cadê o livrão do Dave Fowler lá? Do Dave Fowler? De Dave Fowler. Eu gosto muito desse cara. Tem um livrão dele aí, muito bom. Beleza? É isso aí. Obrigado, pessoal aí. Obrigado, online.